Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva se quiser receber as notificações. Olha, ative o sininho, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Para viver pela fé, é necessário estar vivendo na dependência de Deus. Vamos ver logo após a vinheta. E nós vamos aprender com um homem, um profeta, um homem que teve muitas experiências com Deus porque ele quis viver na dependência de Deus. Vamos conhecer o tema de hoje, que é Eliseu, um homem que viveu pela fé. O nosso texto base está em Lucas, capítulo 4, verso 27, que diz assim: E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aí é interessante que a gente vê a história de Eliseu, principalmente no livro de 2 Reis e também em 1 Reis, e eu venho justamente com Jesus testificando de Eliseu. Isto me chamou muita atenção, porque foi um profeta que foi citado pelo próprio Mestre Jesus Cristo. Eliseu significa Deus é salvação. Eliseu foi um homem escolhido por Deus, ele foi ungido pelo profeta Elias, e ele foi sucessor do profeta Elias. 1 Reis 19:16. E também a Eliseu, filho de Safate, que era o pai dele, de Abel Meolá, que era onde eles moravam, ungirás profeta em teu lugar. Foi escolhido por Deus. Era um dentre aqueles 7.000 que não se prostraram diante de Baal, diante da idolatria, diante de nenhum outro, a não ser se prostrar diante de Deus. Aí a gente vê, Eliseu foi um homem escolhido, mas você é uma pessoa escolhida ou escolhido por Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito para você. João 15:16 fala assim: Não me escolheste vós a mim. Oh, aleluias, glória a Deus. Para pensar. Não escolheste, não me escolheste vós a mim, o próprio Jesus falando, mas eu, Jesus, você escolheu a vós, e eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Somos escolhidos pelo Senhor, mas nós somos escolhidos pelo Senhor para fazermos a obra do Senhor, para darmos fruto, para evangelizarmos, para vivermos para a glória do nome do Senhor. E é interessante que quando Jesus fala para que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, é Jesus falando para que você tenha intimidade com o Deus Todo-Poderoso e seja atendido por Ele, né? Glória a Deus. Eliseu, ele foi um profeta. Nós vamos ver que o rei Josafá, ele fez uma pergunta, 2 Reis 3:11. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então veja bem, um profeta do Senhor? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos. Aqui está Eliseu, o servo de Elias, aquele que sucedeu Elias. E a gente vê Eliseu, ele foi um homem que fez diferença entre os profetas da época. Sabia? Existe diferença entre profeta e sacerdote. O profeta é aquele que ouve a Deus e ele transmite ao povo o que Deus mandou falar. A preocupação do profeta é em transmitir somente aquilo que Deus mandou falar. E o sacerdote já é que ouve do povo e transmite a Deus. Ele tem um ministério, como a gente fala, é da terra para o céu. E o profeta recebe dos céus para transmitir à terra. É tremendo, é algo que Deus ele tem colocado para muitos, mas a gente vê no Antigo Testamento. Trabalhador
trabalhador, mas era um trabalhador rico, Eliseu. Eliseu, ele não era um folgado, um preguiçoso, ele não era alguém que ficava por ter posses, simplesmente desfrutando do que o pai dele tinha. Eliseu, ele arava a terra. 1 Reis 19:19 fala assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Olha o chamado de Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Por isso que diz que ele era um homem de posses, um homem rico. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele. Olha que tremendo. Imagina a chamada de Eliseu. Elias passou por ele e lançou a sua capa, a capa que Elias estava, ele lançou sobre Eliseu. Capa ou manto significava autoridade profética, significava que ele estava passando para Eliseu o ministério dele, ele estava lançando, ele estava transferindo para Eliseu naquele momento autoridade, poder, credenciamento de profeta, mas era dado por Deus. Ele seguia as ordens de Deus. E Eliseu, ele era obediente. 1 Reis 19:20 e 21, nós estamos ainda vendo a chamada dele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai, a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, Elias, disse a ele: vai e volta, pois quem te fizer. Voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de bois, os matou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Olha que interessante, você lembra que ele foi escolhido por Deus como profeta? Mas ele foi seguir a Elias, ele foi aprender com Elias, ele foi conviver com Elias. A atitude dele mostrou simplesmente que ele estava se separando para servir, para ser dependente do Senhor. Quando a gente vê que ele matou os bois, a gente pode até olhar com o olhar, então ele sacrificou os bois, mas ele matou os bois para dar a comida, para como se fosse uma festa de despedida. Ele foi mostrar para aquelas pessoas que ele estava vivendo agora um novo começo. Ele viveu uma vida de renúncia. Os servos de Deus, eles vivem uma vida de renúncia. É interessante quando Jesus fala que aquele que quiser vir após ele, após Jesus, deve negar a si mesmo, deve tomar a cruz a cada dia e seguir a Jesus. Deve negar o que? Os seus desejos, deve negar as suas vontades, deve negar a vontade de viver para si próprio e começar a viver para Jesus. É justamente Eliseu nos dá um exemplo de que renunciou à sua velha vida e passou a viver uma vida para servir a Deus, para agradar a Deus e começou servindo a Elias. Eliseu era um homem perseverante. Vamos entender? 2 Reis 2, 2, 4 e 6, fala assim: e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Mas olha que interessante. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, eles caminharam juntos. Perseverança, mas por uma perseverança constante. Elias colocava até alguns obstáculos para que Eliseu não o seguisse, não o servisse, mas Eliseu, ele tinha feito uma renúncia, ele tinha aceitado viver para Deus. E eu pergunto para você, será que você está sendo perseverante diante das dificuldades? Será que você está se portando diante das dificuldades com perseverança na fé que você fala que você tem no Senhor? Será que você está se colocando diante das dificuldades, servindo ao Senhor, agradando o Senhor e buscando o Senhor?
Porque Elias, ele colocava obstáculos para Eliseu não o seguir, mas Eliseu se mantinha perseverante. Eliseu foi um homem ousado. Segundo Reis, capítulo 2, verso 9, diz assim: Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres. Olha que tremendo. Lembra que primeiro ele precisou ser perseverante? Aí Elias faz a pergunta: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. O que ele queria era uma porção dobrada do espírito que estava sobre Elias, do espírito de Elias, como ele diz. Mas o que ele estava querendo era o espírito de Deus, assim como Elias tinha. Você tem essa ousadia? Porque a Bíblia nos fala em Hebreus 10 e 19 que nós tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você tem essa ousadia? Não confunda a ousadia com autoritarismo. Não confunda a ousadia com você colocar Deus como teu servo e não você como servo do Senhor. E a gente vê essa ousadia de entrarmos diante do santuário, de entrarmos na presença do Senhor, de falarmos com o Senhor, de desfrutarmos da intimidade do Senhor e podemos pedir o que precisamos ao Senhor, mas de nos colocarmos na dependência do Senhor, assim como Eliseu. E é lindo você entender que Eliseu, como ele vivia na dependência de Deus, ele era reconhecido pelos outros como homem de Deus. Vamos ver no caso daquela viúva que Eliseu multiplicou o azeite da botija dela, não é nem multiplicar, né? Eliseu fez transbordar o azeite da botija dela. Segundo Reis 4 e 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Olha que interessante, disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Quando Elias morre, Eliseu tem a porção dobrada do Espírito. Ou seja, Elias, ele tinha intimidade com Deus e Eliseu também. Elias, ele era usado por Deus e Eliseu também. Elias tinha uma vida de dedicação a Deus, mas Eliseu também, com uma diferença, é que no final da vida de Elias, Elias ficou afadigado, ficou entristecido porque não era fácil ele ser profeta naquele tempo. E a Bíblia já não nos mostra isso sobre Eliseu. E a gente vê que Eliseu, ele foi visto, ele foi testemunhado que ele era um homem de Deus pela sunamita, segundo Reis 4, verso 9 e verso 16. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, porque ela não tinha filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, porque era maravilhoso o que o profeta Eliseu falou, que ela iria receber do Senhor. E é lógico que a palavra que sai da boca do Senhor se cumpre. Eu pergunto para você, como você está sendo reconhecido pelos homens? Eliseu foi reconhecido como homem de Deus. E nós? Eliseu, ele era homem de oração. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. Ele era um homem que Deus falava o que ia fazer. Ele era um homem que buscava a Deus a qualquer tempo. O rei da Síria, certa vez, ele mandou buscar Eliseu. Sabe o que aconteceu? O rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. E o rei da Síria, ele tinha as ideias, as estratégias de guerra para cercar aonde estava o exército de Israel. Deus revelava a Eliseu e Eliseu revelava ao rei de Israel. E o rei da Síria ficou muito bravo, muito nervoso. O rei da Síria então manda buscar Eliseu. Sabe? De manhã, o servo de Eliseu olha pela janela e ele fica apavorado. Sabe por quê? Porque ele viu o exército do rei da Síria cercando a casa onde que ele estava. Segundo Reis 6, 16 a 18. E disse ele:
não temas, porque mais são que estão conosco do que os que estão com eles. Olha a fé de Eliseu em Deus. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. É os olhos do moço, tá? Não era o dele, não. Olha, a oração dele era por aquele moço. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Olha o que esse moço viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: agora Eliseu está orando por esse exército. Primeiro ele orou pelo moço, agora ele está orando pelo exército. E Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Mas Eliseu não estava pedindo para ferir eles de cegueira, para eles matarem, não. Eliseu estava com estratégia vindo de Deus, e aqueles soldados participaram de um grande banquete dado pelo rei de Israel, orientado justamente por Eliseu. Deus deu sabedoria a Eliseu. E Eliseu era cheio do Espírito. Ele tinha pedido a Elias uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, segundo Reis 2:15. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Na verdade, o Espírito de Elias que eles estavam falando é porque Elias, ele fazia as coisas, mas o que estava sobre Elias era o Espírito de Deus. E essa porção dobrada, segundo os historiadores, aí eles divergem. Uns falam que é justamente o fato de Eliseu ser sucessor de Elias e não ter o dobro do poder que Elias teve. Outros já falam que justamente essa porção dobrada foi mais intimidade com Deus, foi mais autoridade vinda de Deus, mais dependência de Eliseu com Deus. É lindo a gente entender. E sabe quem Eliseu foi para Israel? Eliseu foi uma fortaleza espiritual. Segundo Reis 13:14 diz assim: e Eliseu estava doente de enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Que expressão interessante, né? Olha o que ele disse, mas sabe o que ele estava querendo dizer? Meu pai, este homem é o nosso pai, este homem é uma fortaleza, este homem é a proteção de Israel. Ele estava falando de Eliseu, mas nós entendemos espiritualmente que ele estava se referindo porque este homem tem intimidade com Deus. Nós somos protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. Ele era um homem de fé. O primeiro milagre que ele fez foi quando Elias sobe num redemoinho, né, na carruagem de fogo, e deixa a capa dele. Eliseu, ele pega a capa dele, ele vai voltar e ele usa a capa de Elias. Vamos ver, segundo Reis 2:14. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado. E Eliseu passou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão, era o mesmo Deus que estava com Eliseu. E olha, esse milagre também aconteceu com Elias. Simplesmente ele viveu na presença de Deus. E ele foi um homem muito usado por Deus. O ministério de Eliseu foi um ministério permeado por milagres. Ele realizou muitos milagres no nome do Deus Todo-Poderoso. Ele dividiu as águas, ele sarou a terra em Jericó, ele multiplicou o azeite da viúva que nós vimos, ele ressuscitou o filho daquela sunamita, aquela sunamita que tinha feito o quarto quando o filho faleceu. Ele orou a Deus, né? E esse filho foi ressuscitado. Ele multiplicou os pães para 100 homens. Olha que tremendo. Ele indicou como que Naamã deveria ser curado. E ele fez um machado flutuar. Ele foi um homem de humildade. Ele rejeitou todas aquelas bênçãos que Naamã queria dar para ele. E olha, ele foi um homem de fé, de humildade, de intimidade com Deus. A intimidade que ele tinha com Deus fez a vida dele ser conduzida,
fez as escolhas dele ser conduzida, fez as atitudes, as decisões dele ser conduzida conforme a vontade de Deus. Eliseu realmente teve um ministério permeado por milagres. Sabe por quê? Ele era obediente, ele era humilde e ele tinha uma vida guiada pelo Senhor. 1 Samuel 2,30 fala assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Quando Eliseu morreu, ele morreu tendo entre 80 e 90 anos. Há uma diversidade na fala dos historiadores, dos teólogos, dos estudantes, né? Mas é interessante que eu vou concluir a vida de Eliseu com um milagre que aconteceu quando Eliseu já estava morto. 2 Reis 13:21 diz assim: e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Olha que homem de intimidade com Deus, que homem que era direcionado por Deus, um homem que foi honrado por Deus até mesmo quando estava morto. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre o profeta Ezequiel, sobre o profeta Elias, quando ele ficou desanimado, aí Deus escolhe Eliseu, sobre o profeta Abacuque. São palavras, estudos que o Senhor tem nos abençoado, e tem vários outros estudos, mas que o Senhor Jesus te abençoe e que você possa desfrutar da presença do Senhor, que você possa ter uma vida de dedicação ao Deus Todo-Poderoso. Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus.